vendo? Então a gente tem, veja, todas essas coisas ibéricas, da Península Ibérica, portuguesas, espanholas, não é? O repente, aí elas foram trazidas, ficaram guardadas lá no sertão, tá certo? E onde as raízes ficaram guardadas, estão vendo? E foram transformadas. Além do mais, ele é um cara do modernismo. Daqui a pouco a gente vai ver o que é isso, tá certo? Então, o que foi que aconteceu com alguns modernistas? Veja bem, nós temos dois universos. O universo erudito e o universo popular, de produção de cultura. Quem estuda tem acesso a essa tradição europeia, né? A ambiência da Idade Média, o catolicismo, os gêneros, o alto, a farsa, a redondilha, né? Tudo isso. Você aprende isso. Agora, tem gente que faz cultura aqui no Brasil e que não teve acesso à escola, como Patativa do Assaré, por exemplo. Leandro Gomes de Barros, por exemplo, que são escritores, arte popular, cordel e estilogravura. Olha o cordel aí. O que é um cordel, minha gente? Um cordel é o seguinte, é uma pessoa que não foi para a escola, ou teve uma escolaridade só fundamental, não é? Às vezes não sabe nem escrever direito. Aí ele pega um papel, dobra o papel, assim, ó, em 4. O tamanho do cordel é esse aqui. Aí ele bota um caderninho desse dentro do outro, faz a capa com estilogravura, o próprio poeta faz o poema, faz o livro, faz a capa, imprime numa prensa bem primitiva e depois vende penduradinho num cordel assim na feira. Quer dizer, ele pega tudo do processo de criação de um livro. Aí o que foi que Ariano fez? Ariano só não. Tá certo? Olha aí. O que foi que Mário fez? Mário fez a mesma coisa. Mário estudou o folclore indígena. E Ariano estudou a arte popular. Qual é a diferença entre arte popular e folclore? Folclore foi alguém do povo que fez. Tá certo? Mas a gente não sabe mais quem foi. E a arte popular, você sabe que o artista foi. Você sabe qual foi o artista que fez? O nome dele, veja, esse poema é de Leandro Gomes de Barros. Tá certo? Agora, ele não teve acesso aos padrões eruditos de cultura. Aí o que foi que os modernistas começaram a pensar? Vamos estudar esse povo, porque esse povo faz cultura sem conhecer os padrões europeus, ou seja, é uma cultura brasileira, não é? Então, ó, tá vendo? O que foi que aconteceu aqui no Brasil? Um trânsito de linguagens entre esses dois universos, entre o universo popular e o universo erudito, não é? Então, Ariano Suassuna, por exemplo, faz um alto. Ora, o alto nasceu na Idade Média, lá na Europa, tá certo? Mas o que ele bota no alto é uma história que ele viu num cordel. A história do cordel é o seguinte, é um sujeito super enrolão que quer vender a um gringo um cavalo que descome dinheiro. Aí ele pegou o episódio e botou, em vez do cavalo, um gato. Não é porque fica mais fácil do ponto de vista do teatro, né? Porque lá o cavalo tudo bem na história, né? No cordel. Mas no teatro, imagina um cavalo dentro do palco, né? A confusão que ia dar. Aí ele botou um gato, né? Aí o que é que João Grilo faz? Vende a patroa dele um gato que descome dinheiro. Aí, agora, descome, na verdade não descome, né? Porque ele tinha botado no fiofó do gato as moedas, né? Entendeu? Então, veja que ele pega o episódio do cordel e bota dentro do gênero erudito do alto. Ele faz como se fosse uma fusão desses dois elementos, não é? Então, ó, a ambiência da Idade Média ibérica, o catolicismo e os valores e temas cristãos, os gêneros alto e farsa. O alto é mais religioso e o farsa é sem religião, né?
E na tradição popular brasileira, a arte popular, o cordel, a xilogravura, os elementos emblemáticos da cultura do sertão, ferros de marcar, cavalo, boi, couro, festas populares, bumba, meu boi, cavalhadas e circo. Não é? Então tá aqui, ó, minha gente, digamos assim, o retrato dos elementos que são usados na obra de Ariano Suassuna, tá certo? Vamos para frente. O cordel é uma cultura produzida pelo povo, né? Veja, essa conversa que a gente está tendo aqui não é tida lá na França. Todo francês tem acesso à cultura erudita. Mas isso não é verdade aqui no Brasil, com as nossas grandes distâncias sociais. Não é? Tá vendo? Então, é uma cultura produzida pelo povo, infelizmente sem acesso à educação e aos padrões eruditos de cultura. Também sem acesso ao circuito editorial do país, que é todo muito excludente. Muito, minha gente. Olha, uma pessoa para ter um livro publicado aqui no Brasil é uma luta. Aí como é que isso é resolvido no cordel? O cara faz o livro todo. Depois, autopublicação, não é verdade? Vendido nas feiras, que são o universo popular. Uso da métrica de origem popular. Quais são as métricas? As redondilhas maiores e menores, os versos de 7 e 5 sílabas. Veja, os decassílabos são super eruditos. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, dificílimo de fazer. Decassílabos rimados e metrificados. Aí o que é que a gente faz aqui? A gente usa as redondilhas, que são de origem popular. São mais fáceis. Capa, uma xilogravura, né? A palavra sendo ela mesma. Por que foi que eu botei a palavra sendo ela mesma, minha gente? Porque sobre o que é o cordel, sobre as dificuldades do homem do sertão. Ele é como, minha gente, a cultura do hip hop, que no universo urbano são rapazes que ficam falando das dificuldades deles. Só que no universo urbano, né? Então, lá eles elaboravam as dificuldades do cordel, né? Eu acho isso tão lindo. Me dá vontade de chorar, digo logo, não é? Então, veja Ariano, veja. O que foi que aconteceu no litoral, na opinião de Ariano? Uma descaracterização da cultura brasileira no litoral pelo gosto médio, que é a cultura de massa. Olha, minha gente, eu puxei a Ariano, pense a raiva que eu tenho disso, esse negócio de super-homem, Homem-Aranha, sei lá. Eu detesto. Primeiro, por que eu detesto? Eu detesto porque ela não é inócua, essa cultura. Essa história de você ficar esperando um presidente que vai salvar a pátria é um caldo decorrente desses super-heróis americanos. Quem tem que resolver nossos problemas somos nós, nas nossas relações sociais, entrelaçadas e discutindo, minha gente. Eu tenho ódio dessa história. Ariano tem razão. Essa cultura de massa está emburrecendo a gente, empobrecendo nossa linguagem e empobrecendo as nossas possibilidades de solução. Aí diz Ariano, a verdadeira cultura brasileira está guardada no interior do sertão, no Nordeste. Tá vendo? É por isso que ele tem uma ligação tão forte com esses elementos, porque ele acha que é o coração da cultura da gente. Você pode discordar, não tem problema nenhum. Você pode dizer que essa ideia não é boa, mas você conheça para poder participar da discussão. Mário de Andrade, por exemplo, não dizia isso. Mário de Andrade dizia que a cultura brasileira era uma misturada de elementos variados. Então, a cultura nordestina está ao lado da cultura indígena e ao lado da cultura gaúcha e ao lado da cultura mato-grossense e tudo isso faz como se fosse uma coxa de retalhos. Você pode preferir a explicação de Mário de Andrade, não tem problema nenhum, mas não era isso que Ariano dizia. Ariano dizia que a verdadeira cultura brasileira estava guardada no sertão do Nordeste. E ele era um defensor inderrubável dessa cultura.
Você não precisa concordar com ele não, mas você precisa entender o que ele pensava para poder usar né, ou rechaçar a opinião dele. Tá entendendo? Pode ser. Por exemplo, ele não gostava de Chico Science. Por quê? Porque Chico Science usava as coisas do maracatu misturados com os instrumentos americanos. Ele dizia, por que ele não usa uma viola nordestina? Porque ele não queria a importação de elementos musicais, entendeu? Nem de instrumentos musicais. Era muito amigo de Chico Science e chamava Chico Science de Chico Ciência. Não dizia a palavra em inglês de jeito nenhum. E ele dizia que fazia mangue beat, ele não gostava não, porque o beat não é americano, não é? Quer dizer, o que era que Chico Science pretendia, né? Fazer como se fosse uma fusão das duas culturas, da cultura americana e da cultura brasileira. E Ariano não gostava disso. Ele jogava fora, ele não queria a guitarra. Ele queria que a gente usasse elementos, digamos assim, sertanejos, né? A viola de 7 cordas, tá entendendo? E o movimento armorial dele é isso, né? Inclusive tem uma música armorial que algumas pessoas compuseram, gravaram, né? Que era exatamente essa música que você faz juntando esses elementos sertanejos com elementos, né? Com elementos modernos, né? Tá certo? E o modernismo de Ariano está onde? Primeiro, vamos lá. Na quebra das características do gênero. Minha gente, não existe narrador no gênero teatral. Mas Ariano bota um palhaço que explica a peça. Quer dizer, ele tem como se fosse um embrião de narrador nas peças dele. Entendeu? Agora, isso é uma característica do modernismo, quebrar as características do gênero, sabe? Depois, quebra da linearidade narrativa. Como é o teatro da tradição? Um episódio vai estar organizado cronologicamente depois do outro. Mas Ariano Suassuna, ele quebra a linearidade narrativa. Por exemplo, João Grilo vai para o céu e quando volta, aí veja, ele está sendo enterrado por Chicó. É como se aquilo do céu tivesse passado entre a morte de João Grilo e o enterro dele. Então, isso é uma característica do cubismo, que é a quebra da linearidade narrativa, que é uma das características do modernismo. Um cara moderno, ele quebra a ordem cronológica de apresentação dos episódios. Quebra do realismo, né? Quebra da erudição linguística, acolhimento das variações informais e regionais nordestinas, não é? Olha aí o movimento armorial. A arte armorial brasileira é aquela que tem como traço comum principal a ligação com o espírito mágico dos folhetos do romanceiro popular do Nordeste, literatura de cordel, com a música de viola, rabeca ou pífano, que acompanha seus cantares, e com a xilogravura, que ilustra suas capas, assim como o espírito e a forma das artes e espetáculos populares, com esse mesmo romanceiro relacionados. Tá vendo? Então, Ariano Suassuna, Jornal da Semana, foi num momento em que ele lançou o movimento armorial, né, em 20 de 5 de 75. Tá certo? Olhe, as peças de Ariano se dão em cima dos 7 pecados capitais. Por exemplo, em cima da avareza a gente tem o Santiapoca e o rico avarento. Em cima da preguiça tem a farsa da boa preguiça. Em cima da luxúria tem o casamento suspeitoso. E eu acho que o Alto da Compadecida a gente pode botar aí, porque a mulher do padeiro, ela não faz assim, né? Ai, eu adoro homem brabo, né? Ela é bem luxuriosa, né? Porque a luxúria tem a ver com o sexo, né? É o pecado do sexo. Soberba, o castigo da soberba. Bom, essas 3 daí, ele não tem especificamente uma peça sobre esses 3 aí. Mas, por exemplo, na peça A Pena e a Lei, eu acho que aqueles valentões são em cima da ira. Não é?
Pode ser, entendeu? Mas veja como ele parte de uma base medieval, porque essa história dos 7 pecados capitais, ela nasceu na Idade Média, né? Por exemplo, nesse livro, O Casamento Suspeitoso, nessa peça de Ariano, é tão engraçado. No final, os personagens, eles se aproximam assim da ponta do palco, que se chama proscênio, e diz assim: minha gente, tá vendo como todo mundo foi infeliz porque fez tudo errado? Quer dizer, é como se houvesse a confissão do pecado e uma tentativa de mostrar pedagogicamente, catequeticamente, como não se deve fazer aquilo. Está entendendo? É muito interessante. É uma obra de base catequética. Só que ela não tem só catequética, como a de Anchieta, por exemplo, lá no quientismo, né, que era só para catequizar. Há elementos burlescos, farsescos, não é? Há elementos cômicos, hilários, não é? Então, realmente, tem aí uma mistura muito grande. Ela não é só catequética, né? Tá certo? Bom, vocês estão vendo aí? Olha, a vestimenta dos personagens. Olha a xilogravura aí à direita. Estão vendo? Ó, o diabo, as roupas, estão vendo? Olha o alfabeto de marcação, de marcador de gado. Está vendo? Quer dizer, não só as roupas, os cenários, Ariano usava como se fossem cenários, digamos assim, que tem relação com esses elementos com os quais ele trabalhava, né? A obra de Ariano dialoga com quem? Dialoga com a obra de Euclides da Cunha, Os Sertões. Dialoga com a prosa regionalista de 30 e dialoga com a prosa formalista de João Guimarães Rosa, no terceiro momento. Estão vendo? Por quê? Pelo apego à região Nordeste, não é? Agora, a gente tem que entender que ela não fica restrita às questões do Nordeste. Por exemplo, o fato de João Grilo ser pobre é um fato importante no Alto da Compadecida, mas não é um fato importante. É um fato que a gente chama de secundário. Não é? Quer dizer, qual é o núcleo do regionalismo de 30? A denúncia da pobreza e das questões sociais e políticas nordestinas. Tá vendo? É essa daí. Agora, existe uma denúncia social na obra do regionalismo de 45? Existe. Mas não é o fato principal. Tá certo? Bom, em relação à geração de 30, Ariano não apresenta nem as preocupações sociais e políticas do regionalismo de 30, nem seu tom de denúncia. Tá vendo? Ele dialoga, mas ele não copia. Entenderam? Depois, em relação a Euclides da Cunha, não recolhe, ele não usa o determinismo, o positivismo, o evolucionismo social, o olhar cientificista que Euclides apresenta na sua obra.